No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua vamos falar de pornografia, da ressurreição de Jesus, empregados mal educados e muito mais. Se calhar era um culto daqueles religiosos barra sexuais. E eu acho que se pode aprender muito da técnica e muita coisa a ver filmes pornográficos. Diz o que pensas, mas não pensas no que diz. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigentes, não sermos piegas. Ser exigentes, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Sem Barbas na Língua. Eu sei que ficaram preocupados com o final do episódio passado, em que pensaram que tínhamos sido assassinados em pleno estúdio da Rádio Zero, mas conseguimos fugir e sobreviver. Sim. Mas há que dizer que os extraterrestres ficaram com boas amostras do nosso ADN. Sim, estamos a fazer o podcast em pé porque não nos conseguimos sentar devido à sonda que eles usam. E é isto. Não sei se continuaremos o assunto. Acho que ficou quase tudo falado, não é? Ou então acho que voltaremos um dia, talvez. Traríamos cá até uma mulher. Sim. Uma mulher que não queira ter filhos. Sim. Pode ser giro. Ou então uma mãe, já. Só para ela expor aqui todos os seus problemas e fazer psicoterapia. Quando te falaste há pouco dos extraterrestres, lembrei-me de um filme da minha adolescência chamado A Minha Madrastra... Não, como é que é? O meu pai... Minha Madrastra é um extraterrestre. Com o Kim Basinger. Exatamente. Né? Em que no planeta dela todas as mulheres eram inacreditavelmente bonitas. Pois é. O mundo haveria menos guerras, eu acho que sim. Achas? Eu acho que sim. Não sei. Eu acho que havia menos guerras, porque os homens já não tinham aquele instinto de competição. Desculpa, então olha, tens num mito grego antigo a guerra entre Troia e Grécia não foi por causa de uma mulher? Mas porque lá está, não eram todas iguais, percebes? Se fossem todas igualmente bonitas, os homens já não precisavam de competir uns com os outros, porque ficasse com o que ficasse, era bom, não é? Portanto, para ti o motivo das guerras... eu acho que é. Não é o petróleo, a religião, o domínio territorial... Mas eu acho que isso vem tudo... A psicopatia... Vem tudo da seleção natural dos machos mais alfas, que eram os que comiam mais gajas. E de teres mais terra, comias mais gajas. Teres uma gruta melhor, comias mais gajas. Por isso é que os marialvas do Toureiro eram contra a reforma agrária. Não é? Claro, queriam ficar com os latifúndios, não é? Há machos alfa. Sim. Então se eu luto com o touro, sou eu que fico com as gajas. Que é para comer as gajas e as ovelhas também, para comer tudo. Olha, por falar em comer... Sim. Vamos fazer só aqui uma breve menção à Stormy Daniels, a atriz porno que este fim de semana deu uma entrevista ao 60 Minutes. Espera aí um segundo. Tu não me digas que... Alô? Ok, assim estamos melhor. Não estava a gravar. Estava, só que estava o direito, o estéreo estava mal feito, alguém mexeu ali. Portanto, agora deixa-me subir aqui um bocadinho. Pronto. Olá. Entretanto, os nossos Falei. Depois cortas isto? Não, fica. Tá bom. Sim. Pronto. Para quem é bacalhau basta, é isso? Essa é a tua atitude de desrespeito com os nossos ouvintes? Não, é mais genuíno, não é fake, percebes? Nós somos... tipo cinema verité, não somos é? raw e cruz. Sim. É isso, não sei se depois talvez corte. Então, estamos a falar da Stormy Daniels, a atriz porno, que alegadamente, quase certeza, terá dormido com o Donald Trump e que este fim de semana deu uma entrevista ao 60 Minutes. Já tínhamos falado aqui dela. Eu achei, se é verdade o que ela conta, em que ela chegou lá e ele estava de pijama e depois mostrou-lhe uma revista em que ele aparecia na capa e ela disse, estás-te a portar mal, e então deu-lhe uns tapinhas com a revista. Sim. E que depois ele se tornou mais domesticado. E quando ela foi ao casa de banho e voltou, ele estava todo nu. Tornando uma história longa, curta, parece que lhe pagaram $130 mil para ela não falar durante a campanha eleitoral. Yeah.
Durante a campanha só. Hã? Durante a campanha. Agora Não, já acabou? Ou Está era... bem, mas, ou seja, quando surgiu, supostamente ela ia falar, não pagou de início. não pagou de início. Não, de início acho que lhe pagou uma verba, mas isso foi pela noite passada. Mas pensava que tinha assinado logo um NDA logo do Não, do acho que início. não. Logo Ok, não, ok. não. Tá bem. E conheceram-se num torneio de golfe, vê lá. Foi? Já viste? Dá para fazer piadas ordinárias com golfe e de buracos. E eu, a senhora agora tem uma filha. Sim, ela já passou o pico, não é? Da Já, atriz aliás, era isso que eu queria dizer, conhecia, devo eu não conhecia confessar, por acaso, sim. conhecia o nome e a cara não digo, mas mas penso que ela já estava em carreira como jogador de futebol, né? De atriz pornográfica. Eu fui fazer uma pequena pesquisa sobre ela e Hoje imagino que essa pesquisa tenha sido feita. exatamente, e passo a traduzir simultaneamente em simultâneo o pequeno perfil num dos sites de porno que brinca logo ao início com o nome dela, Stormy, não é? Tempestade. Sim. Tempestade, e diz: se querem que uma tempestade tome conta do vosso caralho e dos vossos testículos, não procurem mais. Temos Stormy Daniels. Depois diz que ela nasceu no Sul, que se iniciou no porno nos anos 90, com 21 anos, curiosamente, a primeira cena foi uma cena lésbica. E depois... Acho que é mais... Deve ser mais fácil. Deve ser mais fácil. Logo de seguinte fez uma cena com o Brandon Miller, que eu não sei quem é, mas imagino que... Também não conheço. Provando que podia chupar pilas tão bem como lamber pipis. Olha, sim, senhor. Polivalente. Sim. Curiosamente, isto não sabias. Ela fez um pequeno papel no filme Virgem aos 40. Foi? Com o Steve Carell. Sim. E entrou num vídeo dos Maroon 5. Ok. E cada vez mais as atrizes porno começam a tentar passar para o mainstream. A Sasha Grey. Mas essa deixou de fazer pornografia. Depois havia... Houve uma que ainda foi tentando conciliar, mas já não me lembro do nome. Mas é difícil. É um preconceito que fica. Eu tentei procurar a filmografia não convencional, mas não... Hoje em dia acho que já se devem fazer poucos filmes, já devem-se fazer mais cenas que depois são colocadas na net, não é? Aliás, aqui diz que ela, quando fala dela, diz que ela fez... Tem aqui o número, mas não, centenas de cenas e realizou 66. Olha, sim, centenas de cenas, ok. Sim. Vamos fazer a média de 1,5 pilas por cena, não é? A maioria é uma, mas depois há 2 ou 3 ou 4. É muita pila. Sim. E finalmente, dizia eu que fui procurar a filmografia, encontrei 2 filmes, um chamado Pecados Eróticos da Minha Vizinha. Olha. E outro, por fim, maior de idade. Sim. O que me fez lembrar de filmes porno VHS. Devia fazer um Grab 'em by the Pussy. Agora, exato, né? Completamente. Isso era Vendia bué. Se alguém tiver ouvido a indústria pornográfica... Eu acho que já devem ter feito um Grab 'em by the Pussy. Sim, já devem ter feito uma paródia ao Trump. Trump. Isso já fizeram. Mas aqui isto me fez lembrar o videoclube da minha adolescência. Sim. Onde havia tipo um recantezinho com os filmes porno. Que não tinham capa, não é? Não tinham capa? Não, os meus tinham porque eram num recanto. Tu podias ir lá, percebes? Os meus não tinham o nome e tinham uma capa que eu me lembro que era branca com uns filigranas verdes ou uma coisa assim. E depois os nomes eram sugestivos, não é? Como o Peter Pau. Que para mim é dos Branca melhores. de Neve e os Sete Matulões. Sim. A Bela e o Papa Rabo, que é mais recente. E o Eduardo Mãos de Pénis. Eduardo Mãos de Pénis, é muito bom. Muito bem. O que é que está aí à porta, Guilherme, neste próximo fim de semana? Não vamos desenvolver o tema da pornografia? É verdade. Não é? Tínhamos Tu não podes ver nada porno. Não, porque sim, é verdade. Tínhamos uma pergunta. Um ouvinte, o Pedro Cunha, que um dos temas que ele tinha sugerido era pornografia, masturbação e tecnologia no sexo, não é? O que tu queres ser eu. Sim. Sim. E pronto, e podemos que aproveitar para dar um lamiré sobre isso. Olha, antes disso, tu há pouco fizeste uma pergunta que não foi respondida antes de começarmos a gravar. Se eu me casaria com uma atriz porno. Sim. Era para respondermos aqui, sim. Se namorarias ou casarias? Eu ia já escapar-me dizendo como casamento não faz parte, não é das minhas prioridades na vida. Eu não conseguia, não dava.
porque não dava. O problema é se só descobrias depois e já estavas profundamente apaixonado. Porque eu acho que começares, se imagina uma atriz pornográfica de topo, 10 solteiro, a gira, tu até conheces da net, já até passaram alguns momentos juntos sem ela saber, né? E ela faz sentido, tu vais querer experimentar. Eu acho que deve ser giro, deve ser. É uma profissional. Sim, mas aí estás a falar do ponto de vista apenas de prazer físico, não de relação emocional. Sim, mas podias depois numa dessas, ok, pá, aquilo era tão bom que tu querias mais vezes e podias fazer alguma ligação. Mas eu acho que a partir desse momento, por isso é que elas andam quase todos com realizadores pornográficos ou atores pornográficos, porque devem ser os únicos que conseguem compreender que aquilo é só acting. Não, eu entendo que é só acting e entendo que muitas vezes também se devem divertir. Sim, só que a pila está lá dentro, estás a ver? É um bocado isso. E se ela fosse uma atriz só de cenas lésbicas? Isso na boa. Isso na boa, sim. Os nossos preconceitos. Mesmo assim é muito exposta, percebes? Sim. Tipo, os teus amigos ou os pais, ou seja, quem for já tinha visto ali, não é? Escarrapachada. E isso também ia provar... Eles, tipo, desagradava-te a ideia de eles se masturbarem a pensar na... Sim, desagradava um bocado. Se calhar já acontece. É? Sim, pode acontecer na mesma, né? Uma foto de biquíni no Instagram é suficiente para alguns. Sim. E acho que, pá, os jantares... Mas não sei, se calhar é uma coisa que tu conseguirias levar, mas eu acho muito difícil. Há também muito... E depois ela deve chegar, não sei, deve chegar a casa... Cansada, já não consegue... Se as pessoas normais... Não te consegue ajudar na lida, não é? Não, e se as pessoas normais já chegam a casa cansadas, sem vontade de fazer sexo às vezes, imagina uma pessoa que passou o dia a levar com rolos. Sim, também é assim. Para além de estar assado, não é? Porque deve ser verdade. Sim. Pá, mas eu acho que também aquilo não é tipo revolução industrial, em que elas entram de manhã e saem à noite da fábrica de pilas, não é? Não sei, depende do ponto de carreira. Okay. Naquele ponto de carreira em que já ganham milhões por cena, devem só fazer de vez em quando. Agora, no início em ganham 300 euros para fazer um bucaque com 100 gajos, não é? Porque é esse submundo da pornografia, de onde elas começam, a maioria é muito manhoso, não é? E há uns vídeos, já vi um documentário em que elas tipo, no fim começavam a chorar. Que horror. E é tipo, mas há muita caixa de supermercado para trabalhar, minha menina. Se estás aí a levar com o bucaque é também porque queres. É um facto. Mas outra pergunta... O que é que preferes? Limpar o leite derramado de um pacote entornado na zona de lacticínios do mini preço ou... Sim. Ou limpar o leite derramado da cara. Durante um bucaque, exatamente. Sim. É uma questão que se põe. Sim, eu prefiro, acho que o Pingo Doce. Mas então, em relação ao nosso Pedro Moura, não é? O nosso ouvinte. Sim, era. Isso mais pegando no tema, mas que eu vejo muitas vezes as pessoas a dizer que a pornografia não ensina a fazer sexo. E eu acho errado. Sim. Eu acho que ensina. Eu acho que ensina. Não sei, do meu ponto de vista, está a fazer feedback. Se sexo for tu abris a porta, mas uma mulher abrir a porta ao gajo das pizzas e a seguir estar de joelhos a fazer-lhe um falácio. Seria uma melhor profissão, é de entregador de pizzas, isso é verdade. Não digo no sentido do enredo, digo do ato em si, não é? Porque há muita gente que diz que não, é tipo aquelas pessoas que acho quando elas me dizem isso, eu imagino as pessoas sempre a fazer de luz apagada debaixo do lençol missionário. Pronto. Há tutoriais, aliás. Há tutoriais dados por mulheres, estrelas de porno, a dizer como fazer a tua namorada ter um orgasmo. Sim. E para as mulheres também, em termos do falácio, eu acho que os filmes pornográficos podem aprender muito. Sim, mas tu entendes também que a maioria da pornografia é feita para homens. Agora já, aliás, nos sites pornos já há o Woman's Choice, por exemplo, em que é muito focada na subjugação da mulher. Quando digo subjugação, não é necessariamente sadismo, mas... é chapada no cu e puxar os cabelos. Sim. Mas eu acho que a maioria das mulheres gosta disso. A cena é essa. Porque, aliás... Diz-me lá, eu não tenho a dúvida que há várias que gostam disso, mas a tua amostra, assim, dizeres que todas, não sabes. A maioria, não é? Eu acho que... Não, a ideia, porque aqueles, o Pornhub, porque há esse que são uma musicazinha, são mais, esses feitos para mulheres, não é? Mais bonitos, mais tipo, cinematografia ali bonita. Que é mais contexto e menos... Mas o Pornhub, nas pesquisas do Pornhub, que eles libertam sempre as pesquisas, as mulheres procuram mais, double penetration. Sim.
e big cocks e gangbangs, elas procuram cenas assim. Sim, sim, estás a ver? sim. Porque Sim, mas- pode não ser o que elas queiram fazer na vida real. Exatamente, é porque há aqui uma coisa Sim, muito sim. diferente, que é, uma coisa é tu teres uma fantasia Sim. e tu não quereres realizar essa fantasia. Acho que toda a gente tem fantasias que não estaria disposta a fazê-las, mas que servem para, nos teus momentos de onanismo, ou, não é? Viajares no Sim, espaço. sim, sim, não é? sim. Sim, Acho que também é isso, sim. sim. E a única questão aqui é, especialmente quando tu não tens uma vida sexual e estás em formação e, portanto, não tens prática, não conheceste outras mulheres, especialmente para os homens, podem pensar alguns que é só assim Claro, que o sexo. sim, sim, sim. Então, chegar lá e, tipo, a primeira pessoa que conhecem dizer agora vão-me vir na tua cara. E há mulheres que não gostam que os homens venham na cara delas. Sim. Percebes? Nunca conheci nenhuma. Nunca conheci nenhuma. E há outra coisa que é... Isso está cada vez mais estudado e também tem a ver com as tecnologias da informação. Aliás, há um filme que é Men, Women and Children, acho eu, que fala disso. De os miúdos passam tanto tempo a ver pornografia que depois não conseguem conceber o sexo como uma partilha. Ou seja, a intimidade é uma coisa assustadora. É muito difícil. E há quem fique viciado em pornografia também. Ah, claro. Isso sim. E há muita gente que sofre de ejaculação precoce devido à pornografia. Então, mas não devia ser o contrário? Tipo, tu treinavas ali pumba. Mas para isso, por isso é que tu tens que treinar para... Imagina, porque o normal, quem vê pornografia, ou quem se masturba, despachar é aquilo. despachar. Claro. E Mas o treino é na altura dos 13, 14 anos. Aí é que tu brincas, fazes essas brincadeiras. Sim, mas vicias o bicho a ejacular rápido. Se te masturbares sempre em 2-3 minutos. É verdade. Portanto, uma das técnicas para a cura da ejaculação precoce, se ela for física mais do que psicológica, é estares na masturbação, quando chega àquele ponto estás quase, paras. Pumba. Depois voltas. E estás nisto tipo 1 ou 2 horas. É preciso ter tempo livre para treinar, mas é uma das coisas. E há muita gente que usa a masturbação só para ejacular, como é, não é? Só para isso, mas que o faz repetidamente e depois deve depender, se calhar, da sensibilidade da pele de cada um, se é circuncidado ou não. Acho que mas a maioria dos homens passa mais tempo à procura do vídeo ideal para se masturbar do que propriamente depois a masturbar. Sim, também. É um bocado isso. E sempre aquela questão de não ejaculares quando aparece a cara do gajo no filme a ejacular-se. Não é? No filme, por norma, os homens sincronizam a ejaculação com o cam shot do filme. Não é? Por norma, acho que sim. E às vezes se for um filme só com mulheres, não. Sim. E às vezes há um shot da cara do homem. Felizmente acho que nem me lembro disso. Tal o meu... Há muitas vezes, eu acho que já não se usa tanto, mas já há não muitas vezes. Eu estou mais a imaginar um daqueles filmes dos anos 80 com aqueles gajos todos cheios de esteroides, estás a ver? Sim. E então é preciso ter esse cuidado. Ou ela virar-se e ter pila também pode acontecer. Mas e pronto, eu acho que só para finalizar ali os temas, a questão da tecnologia, que não falamos bem nisso, o que é que vai mudar, não é? Realidade aumentada, não é? Sim. Talvez realidade virtual mesmo, virtual. Sim. E eu já experimentei uns óculos de realidade virtual em que uma das coisas que vi eram parte de um filme porno. Pois, ainda não, mas já me contaram histórias que é estranho. É estranho. Não sei. Eu acho que isso é o futuro, depois há de ter sensores de toque, depois há de ser mesmo uma realidade imersiva em que é como se fosse igual. Tá, isso eu entendo, mas tipo, há cenas, tipo o cheiro, sabes, o toque, ou seja, tu podes simular o toque, obviamente, imagino que em algum momento, mas tens outra coisa que não é possível ainda, talvez um dia, que é as feromonas da pessoa que está contigo e que ativam o teu desejo sexual. Sim. Mesmo de forma inconsciente, ou seja, quando duas pessoas estão juntas e há uma atração sexual, há uma libertação de feromonas, e essas feromonas da outra pessoa instigam o teu desejo sexual. Mas isso, quando for mesmo imersivo, tipo Matrix, tu consegues induzir no teu cérebro as feromonas da outra pessoa, os efeitos químicos. Aí é que eu acho que o mundo vai mudar totalmente. Quando for igual, seja porque estás tipo, numa simulação, ou seja tipo Westworld, que os robôs são really indistinguíveis dos humanos. Quando isso for, o mundo vai ser estranho. Vai ser muito estranho. Porque queres ir ao café? Se calhar agora vou aqui. Tenho um encontro com a Adriana Lima no meu mundo virtual. Pois é isso, é que tu podes escolher qualquer coisa. Qualquer coisa.
podes-te comer a ti mesmo, no limite. Se for essa a tua fantasia... Cristiano Ronaldo, se nos estás a ouvir. Podes-te comer a ti mesmo. Eu não o faria já agora. Não faria. Fica já aqui registado para a posteridade. Sim, mas imagina. Se eu chegasse à minha pila com a boca, provavelmente ia ver como é que era, não é? Acho que a maioria dos hoje em dia homens... não. Hoje em dia, acho que já não, mas tipo, quando estava na altura da descoberta sexual e a masturbação era uma coisa avassaladora, não é? Eu lembro-me da primeira semana que descobri a masturbação, mas tipo, o resto do mundo perdeu qualquer importância. Deixaste de ver os livros dos tio Patinhas, não é? Zero. Sim, mas um gajo quando se masturba está a esfregar um pénis com a mão. Sim. Eu não esfregaria o pénis de mais ninguém com a mão. Sim, ok. Não é? Portanto, não sei qual era a diferença de eu me autoflaciar. Sendo que nunca o faria a outro pénis, mas faria ao meu. Porque a masturbação a outra pessoa nunca faria, mas faço a mim. Sim. E então não sei se não faria. É E nesse sentido, se eu pudesse comer a mim mesmo, eu fazia um flácio, por exemplo, ao meu clone, ao meu duplo, também não lhe fazia, acho que não lhe ia bater uma. Não sinto prazer. Porque a ideia de fazeres um flácio a alguém, a prática em si não é uma coisa que te estimula. Pois, aí era mais o receber, não é? E não estou a receber. Mas se ao fazeres a ele, tu estivesse a sentir igual. Aí já entramos numa... Por exemplo, uma vez... Hoje está aí por... Íamos falar da Páscoa, vê lá. Está tudo ligado, está tudo ligado. Uma vez um colega de trabalho num restaurante onde eu trabalhei em Nova Iorque, que era gay. O restaurante era gay? Ou... Não, ele era gay, o restaurante era gay friendly. Acho que foi a primeira vez, tinha 20 e poucos, que a primeira vez que fiz uma série de perguntas a um gay que queria saber sobre a questão da sexualidade. Era eu e outro brasileiro, que era o Fred, que normalmente iniciávamos estas sessões. E eu acho que ele também não devia estar muito habituado a heterossexuais a fazerem aquele tipo de perguntas. E uma vez ele disse: se eu te vendasse os olhos e te fizesse um broche, tu de certeza, não soubesses, tu de certeza que tinhas uma ereção e tinhas. Eu disse, então imagino que sim. A questão é, o sexo não é apenas o estímulo mais básico. O sexo envolve outras coisas. Envolve a visão, envolve o cheiro, envolve o contexto. Portanto, a questão só de... a questão física da ereção e da estimulação é uma parte reduzida do sexo, não é? Sim, claro. Portanto, tu até podes ter tens ereções espontâneas, não é? Podes ter, e não associadas provavelmente a sexo. E eu, por exemplo, se tivesse um glory hole, não é? Para quem não sabe, é aqueles buracos, e eu não soubesse quem é que está do outro lado, eu não punha. Pois. Porque lá está, podia estar um homem. Sim. E não é só um homem, é alguém que não me atraia sexualmente. Se fosse uma senhora de 80 anos, eu também não queria. Mas aí... Se fosse uma senhora então de 80 é isso, anos... não tem a ver com a sexualidade, não tem a ver com a orientação sexual, tem a ver com algo que a ti tu não achas. Sim. Exatamente. Sim. Estás a dizer o mesmo que eu disse em relação ao tipo que me queria vendar e espar a pila. Porque às vezes as pessoas dizem que as pessoas ficam... Eu já pensei sobre isso, que é... Para mim é diferente, é sempre diferente se vir... Isto, por exemplo, no caso dos meus vizinhos que até quando no espetáculo, que eles são gays e ouço-os a fazer sexo. É diferente ouvir dois homens a fazer sexo do que ouvir um casal normal, não é? Porque é uma coisa que tu não estás habituado. E ouves aquilo, não me causa repulsa, nem nojo, mas já é diferente. Mas se eu pensasse, se fosse os vizinhos, fossem um casal e fossem daqueles gordos obesos e eu os ouvisse a fazer sexo, causava-me mais, talvez, casal repulsa. Heterossexual. Hetero. Okay. Porque mete a imagem na cabeça, não é? Tu estás a ouvir os vizinhos a fazer sexo, estás a ver a cara deles. Eu não sei, se calhar perdes muito tempo a pensar nisso. Metes uns headphones e vai ouvir mas um às vezes podcast. Não dá. Sim. E então... Não, ia pensar nisso, porque às vezes as pessoas dizem eu não me importo, não sou homofóbico, mas não gosto de ver dois homens a beijar-se na rua. E eu percebo que não seja igual a forma como tu olhas. Não me faz impressão nenhuma, mas é diferente, não é? Porque é menos comum. Mas eu acho que tem a ver não tanto com a orientação sexual, mas com a atratividade das pessoas. Porque se eu tiver vizinhos mesmo feios e os ouvir a fazer sexo, eu fico... Estás a ver? Da mesma forma que se sejam dois gays, eu também posso ficar um bocado... Mas não é por serem gays. É por não achar que são atraentes sexualmente para mim. Percebes? Sim. É difícil de explicar, mas há aí também uma... É engraçado teres falado nisso, porque... morreu esta semana o Manuel Reis, o fundador do Frágil, do Lux, muitas outras coisas. Eu não sabia quem era. Peço imensa desculpa. O meu feed estava cheio disso. Não tens que... E eu pensava que tinha morrido o Stephen Hawking outra vez. E olha, uma maneira só de fazermos aqui uma pequena homenagem. Mas as histórias estão ligadas.
que o Lucas tinha um jornal e para o qual eu não escrevia há uns anos, e eu escrevi um artigo exatamente sobre isso, chamava-se Gajos e Paneleiros, em que falava de como é que os heterossexuais achavam que a masculinidade estava reservada aos homossexuais. Aos heterossexuais. Sim. Portanto, quando há homossexuais que são muito mais machos do que heterossexuais. E além disso, o medo que os heterossexuais têm dos ambientes homossexuais. Como se fossem todos, tipo, chegassem lá e todos os homossexuais quisessem levá-lo para casa. Sim. E essa crónica também tinha a ver com o facto de eu estar acho que era no elevador da Glória, e estavam 2 homens a beijar-se. E naquele momento, isto já foi há uns 10 anos, aquilo ainda me causou alguma impressão. E eu fazia uma meditação sobre isso. Porquê? Sim. Se eu sou a favor do casamento, se tenho amigos gays, se não sei o quê, porquê que... e era uma reflexão sobre isso. E na altura, eu só falei com o Manuel Reis 2 ou 3 vezes na vida. Há uma coisa que as pessoas dizem e que parece ser verdade, que era de uma elegância e de uma descrição enorme. Quase não há entrevistas sobre ele. E ele falou comigo, disse que tinha gostado do texto, e disse-me só uma coisa, disse, olha, falámos sobre a questão da palavra paneleiro. E ele explicou porque é que achava que era uma palavra feia e de que maneira é que... eu falava até muito... Sim, mas tu usaste no título, claro, até para dar... Claro que é como sim, as pessoas claro, se referem. mas ele não o fez em jeito de censura. Falou-me disso. Era da mesma maneira que eu dizia no texto que paneleiro era uma ofensa utilizada pelos heterossexuais até entre si. Sim. Não é? Ele falou-me de como era feia essa palavra. E são 2 visões que são legítimas. Sim. Ou seja, na minha, enquanto escritor, que queria chamar a atenção, chocar, dizer... Era o meu estilo. No caso dele, que era uma pessoa muito mais delicada, provavelmente com sentido de beleza muito mais apurado. Mas ele era gay? Acho que sim. Não sei. Não sim, eu acho que sim. Okay. Acho que sim. Quer dizer, não sei se isso... Imagino que sim. Acho que sim, por acaso. Sim. Mas independentemente de ser ou não gay, percebes? Não, podia influenciar nessa opinião. Sim. Mas eu acho que sim, por acaso. E pronto, era para dizer isso. Porquê? Porque há uma coisa chamada preconceitos implícitos. Que é o seguinte, e é engraçado que fez um estudo há pouco tempo, que é, se te pedirem para dividir um baralho de cartas em pretas e vermelhas, tu consegues fazê-lo em cerca de 20 segundos. Se te pedirem para fazer em corações, ou seja, copas e espadas, e depois em ouros e paus, levas o dobro do tempo. E está provado que isso tem a ver com o chamado preconceito implícito, que tem a ver das cores. Sim. Ou seja, tu és capaz... Esses preconceitos implícitos fazem-te agir de forma inconsciente. E eles fizeram isso com polícias e sem polícias. Numa espécie de um simulador em que tu disparas para pessoas que são ou não uma ameaça. E a maioria das pessoas, incluindo os afro-americanos, disparavam mais vezes para negros. Curiosamente, a maioria dos polícias não disparava mais vezes para negros, porque só viam o criminoso. Sim. Isto é curioso. Ou seja, isto quer dizer o quê? Que, tal como eu me fazia... naquele momento me pode ter feito confusão 2 homens a beijar-se, mas não me considerava homofóbico. Todos nós podemos ser um bocadinho racistas ou xenófobos, não porque acreditamos nisso ideologicamente, mas porque, de certa maneira, fomos condicionados a isso. Entendes? Sim. E o teu trabalho ao longo da vida é, tal como eu fazia neste texto, tentar descondicionar-te disso, que é difícil. Não, eu acho que até podes ter esses condicionamentos desde que que os entendas, claro, mas hajas em conformidade, claro, com eles. Eu acho que eu já tive esta conversa com várias pessoas e houve uma vez que eu falei disso com um grupo de negros que eu não conhecia e que me abordaram no festival. Abordaram-me. Não foi para te assaltar. Não, sim. Não conhecia o trabalho, não fazia humor nem nada. Foi tipo, gerou-se ali uma conversa. E eles perguntaram-me se para mim, na buraca, se eu visse um grupo de negros na minha direção ou de brancos, era igual. E eu disse que não. Claro. Porque estamos naquele contexto. Sim. Porque se fosse no Porto ou na Suécia, ou seja onde for, aí se calhar era igual. Claro. Mas naquele contexto em que há uma minoria que é discriminada e que a maioria da criminalidade vem dali, basta ir perceber que é possível que o crime ali seja mais cometido por pessoas de raça negra. Mas não tem a ver com a raça, tem a ver com o contexto social, económico e geográfico.
E os gajos no início ficaram assim um bocado e depois perceberam, não, está a falar a verdade, não, está a ser sincero, porra. Porque havia um que estava lixado comigo, a dizer que eu era racista. E os outros, não, ele está a ser sincero, e é verdade, não sei o quê. E portanto, acho que é mais daí da análise de padrão e de reconhecimento da ameaça, não é? Porque a maioria das vezes que eu fui assaltado ali foi por negros. Curiosamente, a única vez que foi com uma arma foi um branco, que foi o mais violento, e apesar de ser uma seringa, mas pronto. E portanto eu acho que vem daí, e acho que tu podes perceber isso. Claro. Mas mas nesse caso, eu não iria. Eu acho que não tem a ver com a orientação sexual. Eu acho que nesse caso tem a ver com a atração sexual que tu tens por ali, por aquelas pessoas. Porque a causar repulsa acho que é uma palavra forte, mas a causar-me mais repulsa ver duas pessoas muito feias e muito gordas, olha, eu dizia isso no artigo, aos beijos, do que ver dois gays. Sim. Estás a ver? E enquanto se for um casal, os dois bem parecidos, não te faz impressão nenhuma. Boa, comam-se aí à vontade, não é? É que estás a ver porno quase. Não é? Por isso é que não há muito porno, nenhum de nós gosta de ver porno com gente muito feia. Pois. Mesmo os gajos. Se uma gaja muito gira com um gajo horrível, não tem sucesso, não é? Tipo um gajo bué da gorda e peludo, não sei, fora o Von Jeremy, não tem, porque tu queres ver duas pessoas atraentes a fazer sexo. Ou pelo menos que uma, mesmo que não consideres atraente, que não te cause repulsa. Sim, não cause repulsa, sim. Não quer dizer que estejas a achar atraente aquela pessoa, mas é tipo, não fica feio na fotografia. E portanto eu acho que aí nesse caso cá tem mais a ver com isso do que propriamente com a... Mas não deixa de ser um preconceito. Porque se forem duas gajas muito giras aos beijos, não é? Eu acho extremamente giro e vou olhar bastante. Se forem duas gajas horríveis, eu também acho nojento. Nojento não é nojento, mas também não... não te estimula. Sim, e são duas raparigas, que é a fantasia de qualquer homem, não é? E portanto eu já qualquer homem é heterossexual. Sim, qualquer homem é heterossexual, sim. E portanto é um tema denso, mas moral da história, pá, beijem-se à vontade. Claro. Mas mamem-se todos na boca. Mamem-se da boca e... É aqui uma coisa importante, mamem-se da boca ou na boca? Eu acho que pode ser os dois, mas da boca é mais giro. Da boca é mais... Mamar da boca. É mais javardolas. Mais javardolas. Mamar da boca. Muito bem. Porque é um termo giro, é mesmo. Mamar da boca é uma boa expressão. Quem terá sido a primeira pessoa a dizer? Não sei. Achas que Jesus mamou da boca de alguém? Jesus mamou certamente da boca de... Pá, eu diria... Não querendo estar a fazer blasfémia, ou querendo... Sim. Eu acho que aquele grupinho... 12 homens e a mulher, não é? Sim. A Maria Madalena, supostamente... Não, Maria Madalena não fazia parte dos discípulos, não é? Supostamente. Pelo menos na Bíblia não consta. Pois, não consta só nos naqueles... Nos livros de Dan Brown. Não há uns evangelhos que não foram canonizados. Sim, não há o evangelho de Maria Madalena e tal, mas... Agora vai ser o filme, né? Maria Madalena. Com o Joaquin Phoenix a fazer de Jesus. Eles mamavam-se todos da boca. Até porque naquela altura... Era normal toda a gente se mamar da boca, toda a gente. A questão é essa. Tu achas que era normal toda a gente se mamar na boca? Então não era aqueles orgias que havia, não sei. Mas isso, olha, que isso é na Grécia Antiga, não é na Judeia. Sim. Mas devia ver. Por outra razão é que 12 homens vão fugir para o meio do nada. Para fumar ganzas e... Não, mas eles também andavam de casa em casa... Pois, a puxar mais gente para ir apanhar no cu. Se calhar era um culto daqueles religiosos sexuais. Não sei, mas... O que é que tu sabes da Páscoa? Sei pouquíssimo. Sim. Sei que, portanto, temos a Sexta-feira Santa, que a precede, não é? Então, antecede. E que é a morte, não é? Jesus. Sim. Mas olha, eu acho, sabes o que é que eu acho que nós podíamos fazer? Podíamos fazer aqui um pequeno resumo desses últimos dias de Cristo. Muitas pessoas também não sabem. Eu vi a Paixão de Cristo, é o que eu sei dos últimos dias de Jesus. Sim. Que foi levar no lombo. Mas isso é a versão Jesus Cristo Jean-Claude Van Damme. Sim. A levar no lombo ali 12 horas. E podíamos ir comentando tipo DVD com comentários do realizador. Sim, e já agora. E é uma coisa que eu às vezes discuto com algumas pessoas, porque discuto, não no mau sentido, que é isso não é factual. Não, nada. Não. Pensava que isso estava subentendido. Nada disto é o quê? Não estou a dizer a ressurreição e não sei o quê. Obviamente que isso não. Mas o facto de ter existido alguém que foi chicoteado e crucificado e não sei o quê, não é factual, não é? Porque há muita gente que diz, não, Jesus existiu mesmo e a história é verdadeira. Não há nenhum registro histórico que diga o que nós vamos dizer aqui. Sim. Os únicos registros históricos, nós já falamos disso, só há 2 registros históricos sobre um tipo chamado Jesus, que era tido como Messias, e
Messias não é, na altura não era apenas, o sentido não era apenas aquilo que nós lhes damos agora de filho de Deus que nos vem salvar, mas tinha uma conotação quase de guerrilheiro, porque na altura a Judeia estava ocupada pelo exército romano. Portanto, os Messias, havia vários na altura de Jesus, ele não foi o único, eram os tipos que ou de uma forma mais hippie e religiosa como Jesus, ou de uma forma mais insurreta, tipo Che Guevara, se rebelavam contra... Milícia e Messia Sim. é muito parecida. Exatamente, deve ser isso. Deve ser isso. Não, é só porque há muita portanto, gente... isto não há, ou seja, isto são, aliás, os evangelhos em relação a alguns dos aspectos, não só dos últimos dias de Jesus, mas de outros, apresentam contradições. Sim. E foram escritos muito tempo Foram antes. escritos 35, 40 e tal e 70 anos depois. Isto só porque há muita gente que diz eu não sei se Deus ou se coisa, mas Jesus existiu e foi um homem bom. Não sabe isso. Não sabe isso. Exatamente. Pronto, é só isso. É possível que tenha Sim. é possível que tenha existido, ou seja, existiu um Jesus, é possível que esse tipo tenha sido um homem bom, mas já lá vamos aqui às incoerências históricas. Basicamente, no domingo antes de Páscoa, Jesus chega no seu burrico, no chamado Domingo de Ramos, em que toda a gente lhe assinou com ramos, chora sobre Jerusalém, provavelmente porque sabia que ia quinar, não é? Sim. Ia ter poderes de premonição, não é? Sim. E chega e aqui uma das incoerências era na altura, nesse fim de semana supostamente celebrava-se a Páscoa judaica, que tinha a ver com a celebração do êxodo. Já havia fim de semanas nessa altura? Não sei se havia de semanas nesse sentido. Não sei quando é que foi instituído o Por acaso calendário. Se o calendário gregoriano das semanas foi só depois não sei. Não sei, temos que ver isso. Mas é possível que os romanos já dividissem. Sim. Aliás, domingo vem de vem de Deus, do dia de Deus, acho eu. Dominus, qualquer coisa do género. Portanto, é possível, de latim, é possível. Portanto, é possível que o Jesus tivesse um filofax e tivesse escrito Domingo de Ramos, chego a Jerusalém. Era a Páscoa judaica, que celebra o êxodo, que é a fuga dos judeus do Egito, a libertação. E há quem diga que foi um dos evangelhos, diz que é na sexta-feira, noutro na quinta, há a Última Ceia, a conhecida Última Ceia, não é? Sim. Tu já uma vez até fizeste uma rábula, não foi? Já fiz uma ou duas. Sim, sobre as conversas das mensagens, não era? Não era? Sim, isso era a seguir. Era tipo, né? Porque a minha teoria é que Jesus se embabadou à grande e foi para a cama com outra gaja. E para escapar, a Maria Madalena teve que inventar toda a história e os amigos encobriram que ele morreu. Maria, ele está em coma. Sim. E de passar 3 dias acordou como alcoólico. Estás a ver? E pronto. E foi assim com os amigos, jantarada, com os amigos, 12 gajos, pumba. Embebedaram-se, foram para um bar de strip, ele fez merda, não foi para casa e desapareceu durante 3 dias. Desapareceu durante 3 dias e pensou, já não fui dormir a casa, agora tenho que arranjar aqui uma mentira para encobrir a mentira. E pronto. É mais provável isso. Temos que só perceber que é mais provável isso do que ele ter ressuscitado. Mesmo. É mais. A Última Ceia é de grande importância para a doutrina cristã, porque é quando é instituída a celebração da missa. Ou seja, a ideia da transformação do sangue e do pão em corpo, do vinho e do pão em sangue e corpo de Cristo. E não é... As pessoas dizem, simbólico. Não é simbólico. Sim. Ou seja, a transubstanciação... Agora não consigo dizer a palavra. Transubstanciação. Exatamente. Não é simbólico. A partir do momento em que metes aquilo na boca, é o corpo de Cristo. Portanto, esta é uma religião não só antropofágica, como baseada no sacrifício de uma pessoa, no sacrifício humano. E no canibalismo. No canibalismo. Antropofágico, exatamente. Mas é de veras importante esta... Porque depois, obviamente, ganhou outras dimensões de partilha, de celebração. Na altura ele diz logo que sabe que é o Judas, diz que o vai atraiçoar, não é? E é mesmo. Portanto, ele também tinha milagres, não é? Sabia ver, perfeitamente. Não é? Jesus é preso, depois de Judas ter dedurado, que é uma expressão que eu adoro, conhece a expressão dedurou, a expressão brasileira. Delatou, né? Delatar, né? Sim, mas eles dizem dedurar. Deduro. E Pedro negou Jesus 3 vezes. Exatamente. Que é um número perfeito. Não foi tipo 7. Trindade. Não foi uma. Sim, não foi uma. Ou 2, tens certeza? Sim, senhor. Pronto. Quando Jesus é preso, proíbe a resistência. Diz não.
estamos aqui em paz. Na prisão é ridicularizado e maltratado. Batem-lhe, vendam-lhe os olhos e dizem-lhe, isto é mesmo a PSP, dizem-lhe assim: profetiza agora, Cristo, profetiza agora. Tipo, Nicolau Braner da PJ, fazia de PJ, né? Profetiza agora, meu cabrão. Patife. Estás tão fodido, meu cabrão. E depois aqui vem uma das maiores. Entretanto, é levado para diante de Caifás, que era o líder da comunidade judaica, e é entregue às autoridades romanas. Sim. E aqui há logo uma incoerência enorme, que é Pilatos, que era o governador da Judeia, jamais um governador, era a mesma coisa que, sei lá, é mais do que um presidente de Câmara, mas que um ministro da Justiça ir se encontrar com um tipo que era líder de uma seita religiosa. Sim. Não faz sentido algum. Ou seja, não só os julgamentos não eram feitos assim, por voto popular, porque foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu, pois. Pilatos chamou e disse: o que é que vocês preferem, judeus? Os judeus tinham-se todos rodeado à frente deles, de Pilatos, e disse: o que é que vocês preferem? Barrabás, que era um assassino e um ladrão, ou Jesus, que vai ser crucificado? E eles dizem que Jesus. E então é tal imagem de Pilatos lavar as suas mãos, portanto afasta a responsabilidade. Isso era impossível. Era... E uma dúvida, porquê é que os judeus não gostavam dele? Porque ele dizia que era... O rei dos judeus. Não, isso foi a alcunha que lhe deram sim. Pois. Que ele dizia que era o filho de Deus, e isso vinha... Quer dizer, nós estamos aqui a funcionar no domínio da especulação. Sim. Porque essa brincadeira dos judeus não gostarem de Cristo e terem votado... tipo, votação Casa dos Segredos, liga para lá, percebes? Democracia, isto é lindo porque assim, os romanos eram uma força ocupante. Portanto, não iam dizer aos judeus que consideravam uma tribo inferior, dizer, não, vocês façam vossa justiça. Isso era impensável. Sim. Nós temos que entender que era uma força ocupante à séria. Quando os romanos destroem Jerusalém em 71 ou 70, portanto já depois de Cristo morrer, não deixaram nada. Sim. Tipo, não foi, morreu toda a gente e destruíram todos os edifícios. Sim, portanto, já não conseguiram ganhar ao Obelix e ao Asterix. Exatamente. Portanto, era muito... Depois que há referências ao Obelix na Bíblia, só que eles censuraram. De certeza. Sabes que o Obelix é depois da Bíblia. Sim. E portanto, Jesus faz a Via Crucis, não é? Com a cruz às costas. Isso é outra coisa que normalmente... segundo eu sei, agora não sei se era ou eram só os ladrões que eram, não, desculpa, exatamente, acho que só aqueles que eram julgados por sedição, ou seja, por traição, que foi o caso que ele foi, é que eram crucificados. Portanto, acho que não faria sentido que ele estivesse ao lado de dois ladrões, como dizem, porque ele foi crucificado ao lado de dois ladrões. Ou então seria o contrário, já não me lembro, em que só os ladrões é que seriam crucificados e os que eram culpados de sedição não seriam. Mas há aqui outra incoerência também. É crucificado, chagas nos pés, nas mãos, chega lá o tipo com a lança, pumba, mata. Ele diz, pai, porque me abandonaste, exatamente, não sei o quê. Exatamente. Tipo, exatamente. Não atendeu o telefonema, né? Faz como qualquer filho, que é o pai liga, não atende. E depois, quando precisava do pai, é que chama o pai. Pois. Supostamente uma das frases foi perdoar-lhes, pai, porque eles não sabem o que fazem. Sabem, que lhes espetaram bem a lança. Sim. E ele morreu. E depois, no Evangelho segundo Jesus Cristo, se não estou enganado, o Saramago diz uma coisa que é: perdoem o meu pai porque ele não sabe o que faz. Sim. Quando ele morre, há logo um guarda que diz: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Aquilo foi tipo, estás a ver? Não precisam de mais nada. É sepultado antes do anoitecer. Fecham-no no túmulo com uma pedra. Eu não percebo porquê. Devia ser para não roubarem o corpo. Não é? E não era uma... Eu acho que também já vi sobre isso, que era uma espécie de túmulo estranho para quem Jesus era, não era? Sim. O normal seria pô-lo num túmulo ou seria uma vala comum? Não é? Sim. Porque aliás, há aqui outra... por ali. Ou então era mesmo para ver se o gajo não ascendia aos céus. E há aqui outra questão, é que várias pessoas falam disso, a ressurreição é de veras importante para a doutrina católica. A base, não é? Não só porque confirma que ele é filho de Deus, não é? Mas porque a morte e a ressurreição
estão na base da doutrina cristã, que é ele morreu pelos nossos pecados. Sim. Ele sacrificou-se por nós. Ele limpou o pecado do mundo. Não limpou porque, como se vê, nos séculos seguintes as coisas não têm corrido muito bem, não é? Sim. E há aqui outra questão moralmente duvidosa, que é não só é a questão do sacrifício, portanto o sacrifício humano, já nem os judeus faziam sacrifícios humanos, só matavam cordeiros, mas o sacrifício por todos e pelos que nem sequer nasceram. Isto se pensarmos em termos morais e éticos, é complicado. Porquê? Porque imagina, tu agora és um grande amigo meu, cometes um crime. E eu até posso ter a oportunidade de dizer, não, pá, eu acho mais importante, o Guilherme tem filhos, não sei o quê, eu tenho um cancro, eu vou ser preso por ele. Eu posso tomar o teu castigo, mas eu não posso tomar a tua responsabilidade pelo que tu fizeste. Estás a entender? Sim. Ou seja, quando Cristo limpa os pecados todos que vêm por aí, porque ele limpa os pecados de toda a humanidade, de certa maneira está a dizer... A desresponsabilizar. Exatamente, e a dizer aos homens que vocês não têm capacidade para assumir a responsabilidade das coisas que fazem. Sim. E isso é mais um dos motivos porque a religião é uma infantilização das pessoas. Não é? E depois há uma coisa, como é que ele, depois de estar morto 3 dias, sem comer, sem beber, conseguiu arrastar a pedra? Não, mas isso foi um anjo que arrastou. Quando há uma coisa que é difícil de explicar cientificamente, aparecem os seres imaginários. Claro, mas sabes que uma das coisas proibidas no guionismo e quando escreves ficção é chamado Deus Ex Machina, que é exatamente isso. Quando... No final, no sketch há isso, que aparece um tanque, não sabes como fechar o sketch, aparece um tanque e manda tudo abaixo, claro. E pronto. Fecha o sketch. Exatamente assim. isso. Portanto, isso não é verosímil. As personagens têm que ter motivações para fazer as coisas, não é? Não podes chegar aqui e dar um tiro na cabeça a uma pessoa porque sim, a menos que seja uma personagem que seja um psicopata, não é? E é exatamente isso. Quando sempre que há um problema logístico, Deus Ex Machina. Sim. Vai lá o anjo. E pronto. E ele ascendeu aos céus. Houve o pessoal que viu. Exatamente, foi visto. Foi visto e pronto. E depois ainda voltou, ainda falou com os discípulos também. Pois. E olha, e hoje em dia, se quiserem vê-lo... Tem que falar com o Alexandre Solnado. Não, basta ir ali à ponte 25 de Abril e olhar para o outro lado da margem. Quero só também constatar a ironia do facto do dia da ressurreição de Cristo este ano calhar no dia das mentiras. É uma ironia bonita, não deve ter sido a primeira vez, já muitas vezes deve ter acontecido, acho eu, não sei, porque a Páscoa é movível, não é? E nunca percebi bem esses feriados movíveis, essas datas, e pronto, e é isso. Moral da história. Páscoa, cabrito, assado, no forno, não é? Não gosto muito. Não gostas muito, mas come-se muito. E não festeja procissões, Páscoa. Também não, mas tu já viste há muitas procissões, especialmente em Espanha, em Portugal também, dos tipos encapuçados, já viste? Que levam, parecem quase do Ku Klux Klan. Mas branco? Ou não, de várias cores, há púrpura, por Espanha, por todo. Sim. Não, e levam o andor às costas. Sim. Eu não... Às vezes, quando ia assim à guarda, à terra aos meus avós, e mais vezes, pronto, ia lá, comia-se o cabrito e não sei o quê, era férias da escola, ia lá muitas vezes. Mas nunca houve assim um festejo da Páscoa mesmo. Por exemplo, tenho amigos na terra que é aquela... Toda a gente tem a porta aberta de casa... com comida e bebida, e vai o padre comer e beber e receber dinheiro das pessoas, em envelopezinho, com toda a gente atrás, e toda a gente a beber, toda a gente a conviver lá da aldeia, da vila, em que tu entras na casa das pessoas, comes, bebes, depois as pessoas também entram na tua. E há, isso assim, é bonito. E mesmo para o pessoal novo adoram aquilo, porque é babadeira, basicamente à borla, e convivem toda a gente. Mas eu nunca tive muito de festejar a Páscoa, não. Havia os coelhos da Páscoa. Podemos falar dos coelhos e dos ovos também. Dos ovos, eu gostava disso, era a altura de comer doces, mas nunca... Sempre achei não se pode comer carne, não é? Na sexta. Sim. Não é? Por causa do cabrão de Jesus ter morrido, para respeito, não se pode comer a carne, não sei se é por isso. Sim, acho que tem a ver com isso. Mas estava a me lembrar aqui de uma coisa, por causa de Espanha, que pode ser também um país católico nas práticas, e não só. Tinha um amigo espanhol que me contou que, tal como estavas a falar da guarda, que ia para uma aldeia e havia, acho que era na quinta-feira antes da sexta-feira santa, se não estou enganado, o dia em que faziam La Procesión de los Borrachos, a procissão dos bêbados, e em que valia tudo. E ele diz que lembra de cheirar cocaína em cima de um tambor que tinha, porque eles iam a tocar e tal, de um tambor que tinha a cara de Cristo. Sim, lindo.
E então, porque é uma espécie... Mas normalmente é isto que é, quando há grandes manifestações religiosas de pureza e de devoção, muitas vezes também estão ligadas à subversão, não é? O carnaval é um bocado isso, não é? É compensar as duas coisas. E não é só, eu acho que também é na cabeça das pessoas que é, já estou a fazer a minha parte religiosa e a ficar bem perante Deus, portanto também posso agora sair um bocadinho da linha que estou perdoado, posso fazer tudo, não é? Acho que é um bocadinho... Se calhar é por isso que os padres gostam de crianças. Ainda não é? Pode ter a ver com isso. Alguns padres, não é todos, é só 15%, segundo os estudos também. Também não sejam assim, não é? Poxa, não fiquem ofendidos, é só 15%. Sim, ou seja, a possibilidade do vosso filho que está numa escola católica ou fazer a catequese ser abusado é de 15%. 15% é pouco. Sim. Agora imaginem se vocês, esses 15% na vida do vosso puto, se deixavam ir para a escola sabendo que 15% de probabilidade de ele morrer no caminho, podia morrer atropelado no caminho. Não é? Exatamente. Pensem nisso. Mas em relação à morte e à ressurreição, é que, pelo menos num dos evangelhos, diz: não foi só Jesus que ressuscitou, Pois é. foram os mortos todos de Jerusalém. Foi Foi o Walking saíram Dead. Sim, o Walking Dead saíram dos túmulos, é como está na Bíblia, saíram dos túmulos. E aqui é importante... Mas mesmo os que estavam mortos há 500 anos... Eles não especificam. Como sabes, a Bíblia E que sem não faz ti- especificações científicas. E que imagina o cheiro. Sim. Uma coisa é morrer há 2 ou 3 Mas também é dias. magia. O gajo chega lá, puma, estala os dedos e estás novo. Ah, ok, Não é? ok. Imagino Vem eu, um não sei. anjo, Vem um anjo e puma. dá-te por trás. Faz-te um absolute makeover. Mas tu não sabes é que tu, para ficares novo, com o corpo que tinhas quando morreste, tens de fazer um broche ao anjo. E se for uma anja? Não sei, ela vai-te ao cu com strap-on. Mas porquê que tem que ser sempre desagradável? Porque é o ponto de vista- sacrifício. Ah. Bem, para algumas pessoas poderá Sim. não ser Não, estava a desagradável. dizer desagradável no ponto de vista do heterossexual. Sim. Se for... Do heterossexual que não gosta de sexo anal, porque há Sim. heterossexuais Sim, que podem sim, gostar sim. de sexo anal com as namoradas. Sim. Se o morto for homossexual, tem de lamber o pipi à anja. Ok. Não é? Só que os anjos não têm sexo, não é? Portanto, é muito difícil isto neste campo da... Realmente, nós metemos aqui a falar de teologia e não temos capacidade para abarcar toda, porque isto é profundo, percebes? Nós não temos capacidade. Que é o que fazem os padres, que, mas eu não compreendo. É o mistério da fé, meu filho. É o mistério da fé. Não queres entender. Isto está acima de ti, sabes? Mas deixa-te Essa ir. desculpa, é uma cena, não é? Os danos que isso já causou e os entraves à curiosidade e à descoberta. E que continua a Sim, causar. mas não é? a questão da... Estavas a falar, as pessoas acreditam que Jesus morreu e que rejeitou, ou pelo menos fez o bem. tudo É isso. que eu conheço muito poucas pessoas que não acham que é factual, que é historicamente factual, que Jesus existiu mesmo. Muita gente, mesmo quem não acredita em Deus, diz, Jesus existiu, deve ter sido um homem bom, que marcou, e pronto, ficou essa história depois que se contou. E eu digo sempre, não é 100% factual, nem se calhar 10%, que existiu mesmo um Jesus... Pelo menos de acordo com a história que teve nós- seguidores e que era uma boa pessoa, ou que fazia truques de magia, ou o que é que fosse. Isso não é factual. Não é factual. Pode ser completamente fabricado. Não é, sim. E a maioria, acho eu, dos historiadores é da opinião que não existiu Sim, ninguém, claro que sim. pelo menos que tenha feito aquele percurso. Mas eu acho que a maioria das pessoas... Mas a acho questão que tu... pode ter existido. Sim, atenção. sim, mas tu, das duas uma, se és cristão, ou dizes, não, eu acredito em tudo o que está na Bíblia em relação à vida de Cristo, e portanto, em algum momento suspenderam todas as leis científicas da natureza que nós conhecemos e que não se voltaram a suspender no resto da humanidade, e realmente os mortos ressuscitaram ele também, e tu acreditas nisso, mas a verdade é que, pelo menos desde que há pensamento científico e que há registros, 400, 300 anos, mas não, mesmo e nunca isso aconteceu. Mas não é? a ressurreição pode ser explicada cientificamente, porque naquela altura, e até há pouco tempo, enterravam-se pessoas vivas. Claro. E tu podes parecer que Mas está não, morto tá bem, mas e eu estou a passar dizer- 3 dias tu estás a dizer, mas isso não é uma explicação religiosa, isso é uma explicação para Científica. tentares entender, exatamente. Sim. Ou então, Mas mesmo que ele, à luz daquela altura, ao pensamento daquela altura, tivesse ressuscitado, mesmo isso era explicável cientificamente, com o facto do corpo poder parecer morto, ter uma pulsação mínima, não havia eletrocefalogramas para ver a atividade cerebral, e terem sepultado, e ele acordou, como acontece com pessoas Claro. que acordam do coma e que são enterradas vivas. Portanto, mesmo que isso fosse o caso, de Jesus é enterrado, ou metem no túmulo e ele aparece 3 dias depois com uma grande moca, mesmo isso é muito mais facilmente explicar
da medicina do que de foi um anjo. Claro. Se tivesse que meter dinheiro, metia nisso. Pois. Ainda que depois de tu seres pregado a uma cruz e te espetarem uma lança por baixo, na zona do coração, se calhar não recuperas. Tendo em conta na altura, metem-te num túmulo. Imagina que sobrevivias. Infecções... Mas duras um bocadinho, estás a ver? Está bem, duras 3 dias. És capaz de durar 3 dias. Depende. A lança no coração é que é aquela lança, mais... sim. Depende, pode-lhe ter acertado ao lado. Sim. Coração, o Jesus podia ser daquelas pessoas que têm uma deformação e têm o coração mais do lado direito. Tá. Mas quando tu ou acreditas nisso, ou quando és um cristão e dizes não, isso é simbólico, se calhar não... estão-se a esquecer de uma coisa. Então, quando fazem isso, quando tiram a questão sobrenatural, e não sei se vão tão longe como dizer não é filho de Deus, porque se acreditam que é filho de Deus, então também acreditam na questão sobrenatural. Mas afastando a questão sobrenatural, o que é que resta? Resta uma mensagem interessante, mas que é igual a tantas outras de outras pessoas ao longo da história. Sim. Porque se nós formos ler a Bíblia e vamos restringir-nos ao Novo Testamento, a parte que realmente interessa e que acho que toda a gente beneficiava se fosse posta em prática é pequena em relação à dimensão da obra. E pode ser encontrada noutros lugares. Estás a entender? Sim. Nos livros do Gustavo Santos. E a questão é, quando tu... Nós já falámos muito disto aqui. É quando tu aceitas a carga sobrenatural e excepcional das tuas crenças, o que estás a fazer é a dar uma validade a essas crenças maior do que tudo o resto. Porra, porque se é sobrenatural, não é? Se tem esse poder, e isso é muito perigoso. Não é? Sim. Como nós sabemos, é perigoso para os cristãos, para os muçulmanos, para todos. Não é? E se acreditas nisso, não tens limite para acreditar noutras coisas. Exatamente. Esse é o grande problema. Não, tu se acreditas que realmente Jesus ressuscitou porque era filho de Deus e transformava, curava, fazia milagres com as mãos e curava os cegos. Tu, para acreditares nisso, tens que acreditar na astrologia, no reiki, na homeopatia. Tens que acreditar. Se eu te disser que consigo voar, tu tens que acreditar nisso. Não há razão para não acreditar. Claro, porque as provas são exatamente as mesmas que tu tens para acreditar no outro, a não ser a validação de milhões de pessoas que acreditam no mesmo que tu. Que é só isso. Que é um mecanismo... É a diferença entre seita e religião. É o número de pessoas que acreditam. Há pouco tempo vi um vídeo incrível sobre esse comportamento de grupo. Ou seja, quando tu estás num grupo e fazes o que os outros fazem. E então entrava numa sala e tinhas que preencher uns papéis supostamente para fazer uma coisa, e tocava uma campainha. E acho que tinham dito à primeira pessoa, só disseram à primeira, quando tocar a campainha tens que levantar e quando tocar tens que sentar. Mas essa pessoa não disse a ninguém. Sim. E à medida que iam entrando mais pessoas, cada vez mais pessoas faziam-no por imitação. Tipo, imagina, o segundo que chegou, achou aquilo estranho, mas tipo, à terceira vez que a campainha tocou, começou-se a levantar. E quanto mais pessoas faziam aquilo, mais havia gajos a fazer aquilo também. Sim. Isso é aquele teste também do macaco, que é que põe um macaco a bater no outro por causa de já não sei, há uma razão qualquer. E depois vão pondo mais macacos e no fim tiram, já renovaram todos os macacos, mas o outro continua a apanhar e os macacos não têm nenhuma razão que os inícios tinham, era tipo a comida. Sim. Os outros já lhe batem sem razão nenhuma, só porque viam os outros fazer. É que ela sempre se fez assim, né? Como nas empresas, sempre se fez assim. Portanto, podias substituir a palavra macaco por havia uma pessoa que foi posta numa funcionava da mesma maneira. Funcionava da mesma forma. E então... havia uma pessoa que acreditava em Jesus Cristo e depois veio outra pessoa e disse, não sei porquê, mas vou acreditar também. E é ver à luz da consciência e da educação da altura, que era toda a gente era de uma pobreza de educação. Não, e do desconhecimento e desconhecimento a tudo, não é? Se te dissesse, imagina, o gajo mais inteligente e iluminado da altura, nos dias de hoje, ia limpar o cu com as mãos. Perceber? Completamente. É verdade. Não sabia puxar o autocolismo. É verdade. Não sabia que o sol, não sei o quê. Pronto, já varia. Nessa altura as pessoas enterravam os cadáveres de crianças nas fundações da casa porque achavam que protegiam dos maus espíritos. Sim. Portanto, imagina que tu... Sabes que ainda se faz isso, acho que é na Bolívia. A sério? Yeah. Um amigo meu foi lá e ele diz que ainda se sacrificam animais para os prédios, para a obra correr bem e não sei o quê. Acho que era uma terra qualquer da Bolívia. Mas assim... no ano 0 que se tivesse um filho doente porque tinha uma cárie e ia morrer com uma infecção e chegasse um tipo e dissesse, olha, este aqui é o Jesus, ele já fez milagres e ele vai salvar o seu filho, obviamente tu de borda ainda por cima, se calhar não venha cá, ou seja, fazia todo o sentido, não é? Portanto, grande parte do triunfo da religião não está claramente
nos méritos da sua mensagem, ainda que tenha alguns, mas na dimensão da ignorância das pessoas. Sim. É um bocado isso. Apesar de... E já falámos isso aqui várias vezes, que é... Isto nunca é um ataque à fé das pessoas, porque... Pá, podes acreditar num ser superior, pode ser o Deus católico, pode ser um extraterrestre, pode ser estamos numa simulação, pode ser qualquer coisa. Tu achas que a tua consciência sobrevive, isto é tão complexo que deve existir alguma coisa que controlou isto ou que criou isto. Eu não tenho nada contra esse tipo de pensamento, não tenho nada. O que eu tenho é contra o negócio da religião como negócio, para fazer dinheiro, para encobrir atrocidades e para manipular pessoas, porque era para isso que foi criada. Agora, teve muitas coisas positivas. E como origem também. de ódio, discriminação, anulação do outro. Sim. Porque a questão é, eu sou defensor da liberdade religiosa e da liberdade de expressão, portanto, tu acreditas naquilo que quiseres. Sim. No entanto, se a tua fé, se tu, de alguma forma, prejudicar aquilo que é a ordem constitucional e os princípios da civilização onde nós vivemos, que é, mas a minha fé diz que tu só podes ser julgado por um tribunal islâmico. Mas a minha fé diz que uma mulher adulta é apedrejada. Isso aí eu não quero saber da tua fé e eu vou atacá-la. Claro. Vou atacá-la no sentido em que tu podes acreditar no que quiseres, mas não podes ter estas práticas. Sim, eu acho que devia ser tirado do debate público, no sentido de, se estamos a discutir o aborto ou a eutanásia, não é preciso irmos entrevistar um padre. Claro. Ele não é a pessoa que tem uma opinião relevante para este assunto. Quando estamos a falar de investigação de células estaminais, não temos que ir falar com um padre. Claro que não. Claro que não, porque hoje em dia... Se quiser, como católico, vou perguntar ao meu padre o que é que ele acha sobre isso. Mas não tem que estar na televisão ainda a fazer propaganda religiosa. Hoje, mais do que nunca na história, tu tens pessoas que claramente substituíram e deixaram a milhares de quilómetros de distância, deixaram a igreja a milhares de quilómetros de distância, no que trata de pensar o que é ser um ser ético e moral. Sim. Hoje em dia tens filósofos, cientistas, milhares de pessoas pensaram sobre isso. Quer dizer, a produção académica sobre esse tema e o que é a Constituição dos Estados Unidos, a Carta dos Direitos do Homem, é não só muito mais ampla e mais valiosa do que a doutrina da Igreja. E evoluiu. Evolui todos os dias, não é? A doutrina é muito difícil, o dogma de evoluir. Tem feito, obviamente, que vão mudando, porque veem que não perdem fiéis, também se não o fizerem. Não sei até que ponto é mesmo uma análise ética que eles fazem aos próprios valores ou é apenas isso só marketing. Mas pronto. Olha, já que estamos a falar de religião... e já que falaste de liberdade de expressão, queria só falar de um assunto. Fala. Que é... em 2016, eu não sei se viste, houve um rapaz na Escócia que fez um vídeo em que mostrava o cão da namorada, que era um pug, e ele tinha-o treinado. E tinha-o treinado a quê? Quando ele dizia Sieg Heil, o cão levantava a pata em saudação nazi. E quando ele dizia Gas the Jews, o cão olhava como se fosse para ir à rua. Estás a ver? Epá... E aquilo era... Eu ri-me bué com aquilo. E aquilo, ele partilhou aquilo só uma cena privada para os amigos, eram 6 amigos, ou o que era que ele tinha no YouTube. Aquilo rebentou e teve tipo 3 ou 6 milhões de visualizações, já não sei. E ele foi julgado agora na Escócia e foi condenado por crime de ódio. E arrisca a pena de prisão. E ele é comediante. Sim. É low level, mas pelo menos referem-se a ele como comediante. E isto é bué da perigoso. É bué da perigoso. E isto foi o juiz, não houve júri, não teve direito a júri, foi o juiz que achou que aquilo ele deveria ser condenado porque era extremamente ofensivo. Foi a razão. Sim. E ele diz, isto foi só feito como piada, para chatear a minha namorada e para mais nada. Não há um contexto em que ele faça... porque o juiz disse que o contexto e a intenção não interessa. O juiz disse isso e a acusação disse isso. Está tudo errado, sim. E... Isto é bem perigoso, e é na Escócia, é aqui perto, não é na Arábia Saudita, não na Coreia do Norte, e é estranho, não é? Eu acho que a única entidade que aqui podia queixar-se era o cão, porque podia dizer, não gosto que façam isto, ele obriga-me a fazer isto. Sim. Eu sou um cão, portanto tenho reflexos condicionados, e o gajo era o cão, porque de resto...
Para já, há aqui um... Houve comediantes judeus já, um ou dois apareceram a defendê-lo, Claro. a dizer que podem não ter gostado daquilo, mas é coisa. Mas tem todo o direito. E que... Ainda para mais quando tu dizes, claramente se percebe a intenção cómica, nem sequer é passar ideologia escondida de comédia, como pode haver alguém que faça isso. Sim. E se ele fosse um militante nazi, assumidamente nazi, Claro. e usasse aquilo como propaganda, Sim, com propaganda. mesmo assim Era era difícil, difícil. porque é sim. difícil tu perceberes Tu a perceberes- intenção e o contexto. É difícil, porque uma coisa é tu estares, imagina, à frente de uma mercearia de muçulmanos com megafone e a Sim. dizer estes cabrões, estes filhos da mãe, vamos Yeah. lá e não merecem estar aqui. Sim. Claramente incentiva a violência. Sim, e- Outra coisa é fazeres um sketch cómico. Yeah. Percebes? Pai, que tinha piada. Sim. Vês o Pug, quando o Pug estender assim a mãozinha, guess the juice, e o gajo a olhar assim para o lado como se fosse para a rua. Pá, aquilo tem cómico, primeiro porque é um Pug, que Sim. tem, a cara, o focinho Sim. dele é cómico Sim. já. E depois porque é tão ridículo, e eu vi um gajo que, pá, eu não me lembro do nome dele, mas é um gajo que faz assim rants para a câmara, pá, que é muito bom em inglês ou americano. E o gajo a dizer que as únicas pessoas que podiam ficar ofendidas ali eram os nazis. Porque ele está a comparar os Sim. cães com os nazis. E que era a única coisa Sim. que fazia sentido. E que coisa, e o gajo, pá, e aquilo é muito, muito perigoso. Eu acho assim, o Ricky Gervais, no último special dele, fala disso, da questão do que é o contexto Yeah. da piada e quem é que é o alvo da piada. E neste caso, claramente, o que funciona Não aí... existe alvo sequer. Não acho eu. existe, mas nesse caso é ou seja, e isso funciona sempre, é tu que personificares atributos humanos nos animais. Sim, sim. Tem sempre graça Yeah. isso, não é? Sim. E fazê-lo com um cão que é fofinho e que tem aquela cara cómica a fazer uma coisa que nós associamos com violência e com austeridade, aí é que está a piada. Se fosse um filme Sim. do... Pá, Sim, imagina um daqueles filmes do, sei lá, do Mike Myers ou sim, uma em coisa que tu do vias género. os soldados nazis Sim, e vias um cão a fazer e isso. os cãezinhos todos ao lado Sim. a fazer isso. Tinha Imensa piada e sim. nunca ninguém ficaria Exatamente, ofendido com exatamente. isso. E então é ridículo, e é ridículo que aquilo que a lei, neste caso, tenha substituído à subjetividade, à ofensa do juiz. Não é? Porque aí Sim. estás dependente Claro, disso. não, isso é completamente subjetividade. Apanhas do um juiz. juiz otário, coisa. Mas pronto. Mas diz... Olha, não, mas já que falamos de... Não falamos do coelhinho, nem dos ovos, mas também não interessa nada. Né? Sim. É mais uma treta. Coelhos a meter ovos. Exato. Só os Mas supostamente, acho ornitorrincos que é que metem segundo ovos. o que eu sei, tem a ver com a questão da primavera. Tem a ver mais com a celebração da Páscoa, do equinócio da primavera, do florescimento. Depois haveremos falar da primavera. Eu acho que devemos falar da primavera, do efeito da As primavera. andorinhas andam no ar. Que tem a ver com aquele polícia na esquadra de Aldoar, se não estou enganado, Por falar em agentes de autoridade. agentes de autoridade e religião, De religião, não é? em que saiu um vídeo, julgo que do JN, na esquadra, em que ele faz uma espécie de evangelização durante 5 minutos Aos detidos. não é? aos detidos que tinham tentado roubar uma casa, 2 rapazes e uma rapariga, e em que pergunta-lhes se eles são batizados, se têm fé, lê-lhes uma passagem da Bíblia que ele designa como andando na luz, para os afastar do caminho das trevas. Mas o que eu gosto mais é que ele utiliza o Boss Tendes. tem destaque. Não, e utiliza o Boss. Yeah. Tem a Boss. Tu, se quiseres soar religioso, tens que utilizar o Voz. É Yeah. impossível. Sim. Não é? Mas diz-me, isso foi em tom de reprimenda ou em tom de aconselhamento? Não, aconselhamento. Ok. Aconselhamento. Ele diz: vós andais nas trevas, Sim. diz ele. E é de aconselhamento. Não é nada. Não achei, eu vi o vídeo e não achei que fosse intimidante. Ele diz: espera aí, andais no caminho das trevas, tendes pecados. E depois diz: tendes pecados aos olhos do homem e de Deus? O que fazeis para vos redimir? Toca a despir. Deixai-vos levar pelo sentimento e dai as mãos. Sim. E deram todas as mãos. É. E a questão é, isto é acosso. É acosso porque não no sentido em que uma certa esquerda quer que vem agora um polícia evangelizar e não sei o quê, mas não tem a ver com isso. Porque eles próprios disseram que a polícia disse que aquilo era uma tática dele. Para ele conseguir dizer onde é que... Não sei se é verdade ou não. A polícia diz que aquilo era uma tática dele para convencer os miúdos, talvez causar ali um sentimento de culpa e de arrependimento, a dizer onde é que estava o material roubado. Mas eu acho que ele ainda é mais perto. Ele é o polícia mau. Porque ele sabe que nenhum jovem quer ouvir uma pisada Sim. dita por Boss Tendes. Bastante já. Portanto, eu acho que ele é genial nesse aspecto. Sim. Não, e
se eles eram crentes e católicos, não vejo contra. Uma coisa é estar ali a evangelizar, tipo, se fosse eu, agora tenho que ouvir tem a ver com a aquilo. questão, ser um Estado laico, não é? A polícia não tem que dar sermões religiosos, não é? Sim, mas da mesma forma que se tu arranjasse um muçulmano que estava a tentar um ataque terrorista, eu acho que passava se ele passava por aí, lês-lhe umas passagens boas do Corão, Sim. estás a ver? Sim. Ou o contrário, imagina uma vítima... Agora, aí era um Sim. crime religioso, Sim. aqui não era. Não Acho era, que é a não, diferença. sim. Se eles estivessem a tentar vandalizar uma igreja, se calhar... Mas nós somos, em relação à religião, somos insuspeitos, não é? A nossa posição. Mas imagina o contrário. Imagina que era uma vítima de alguma coisa, uma vítima de violência. E um dos polícias sabia que ela era católica e ele também era católico. E ele se sentava ao lado dela e, para confortá-la de alguma forma, falava sobre Jesus. Isso não me choca. Sim. Não é? Também não, eu até sou completamente contra isso. E tipo aquele juiz que citou a Bíblia e não Sim. sei o quê, isso é ridículo. Aí, se for uma forma de interrogatório, não é? Ou de pôr sentimento de culpa nos gajos para ver essas coisas, não tenho nada contra. Sim. Se eles já eram realmente crentes, é porque Claro. é esfregar-lhes se calhar a hipocrisia na cara, que és tão crente e vais à missa, mas Claro. depois andas a assaltar. Se for uma estratégia policial para eles confessarem, acho brilhante. Sim, acho que sim. Acho que... Se calhar ele é ateu, não fala assim, nem trata as pessoas por vós, não é? E nem é uma passagem real da Bíblia, se calhar. Exatamente. Foi merda. Se calhar nem a Bíblia, eu gastei aquilo num Sim. papel, não é? Assim, vós tendes que dizer onde tendes o material Furtado. furtado, não sei o quê. São Mateus Rosé 2.3. Olha, o que é que temos mais para falar hoje? Vamos a uma comissão, só para fechar, temos 1h10, se calhar fechamos isto em 10 minutinhos para fechar. Talvez também, olha, rapidamente sugestões. Eu sugiro o novo livro do meu amigo João Tordo, chamado Ensina-me a Voar sobre os Telhados, já está à venda, está no top. A série do Netflix Mecanismo, sobre a estou para corrupção. começar a ver. Não, já começaste? Já comecei. Está sim, fixe? senhor. Sim, eu acho que quem conhece bem o Brasil, aquilo tem muito mais impacto. Não estou a falar apenas das questões de perceber os meandros ou as palavras, mas de teres a experiência de ter vivido lá. Sim. Tu sentes aquilo é quase como um português ouvifado. Yeah. Mas é interessante. Morre, diabo! Quero que você se foda, seu filho de uma p... Coisas que nos fazem comissão. Eu tenho uma comissão que está relacionada com a notícia, que é... houve um empregado de mesa no Canadá que foi despedido porque era rude e bruto. E ele processou o restaurante porque disse: eu sou francês. Aquilo que para nós é direto e assertivo, para vocês é má educação. O que eu achei imensa graça. Sim. E isso... há um lado de verdade aqui, que é, por exemplo, eu quando fui para a Espanha, achava que eles eram muito brutos a falar e, por exemplo, não dizem... Nós chegamos a um restaurante e dizemos: olha, quando puder traz uma cervejinha, se faz favor. E eles dizem: põe-me na canha, que é imperativo. Não é? Mas eles não veem aquilo, porque é uma questão cultural, como nós a ouvimos. Percebes? Para eles é: dá uma cervejinha, se faz favor. Não acho que quando estás... não acho que, no entanto, o argumento do francês seja verdade, porque ele próprio reconheceu que era um bocado abrutalhado. Mas isso irrita-me o quê? Que é sítios que são conhecidos por os empregados serem... mal educados. Mal educados, ou pelo menos terem aquela pinta, sabes? Eu passo-me com isso. E no Brasil, no Rio de Janeiro, havia um sítio clássico, o Bar da Lagoa, que era um sítio bonito e que é a antiga, são todos velhos caquéticos já, tipo a cair da tripeça, com aqueles casacos brancos e laço preto. Eu fui lá uma vez, fui maltratado. Foi uma segunda vez porque ia com uns amigos. Tinha sido, aliás, na altura, na revista de domingo do jornal O Globo, que é um jornal principal, falava do Bar da Lagoa e falava quase com uma certa... encanto da tradição dos clientes serem maltratados. Eu disse: isto é absurdo. Estás a celebrizar isso. Nunca mais lá pus os pés. Podia ser o sítio mais mítico. Porque há uma função que é, quando tu estás a servir alguém, eu já servi, seres o mais agradável possível. Não tens que... Até a outra pessoa, pelo menos enquanto a outra pessoa não é desagradável. Claro que sim. Porque a experiência de quando tu vais a um sítio comer ou comprar alguma coisa não é apenas do consumo de toma lá dinheiro da cá. Claro, senão vais para a máquina, senão vais comprar as máquinas. Exatamente. Sim, eu isso passo-me. Já entrei em alguns cafés, disse bom dia, ninguém me disse bom dia e está tudo mexendo no telemóvel, eu vim embora. Já aconteceu mais do que uma vez. E fico mesmo
não chamo nomes, mas digo, olha, um café com simpatia, se não for mais caro, só favor. Boa. E já ficam trombas ainda, ficam piores. Mas já agora, já que falamos nisso, eu ontem fui ao Centro de Saúde da Buraca. Fui lá fazer uma consulta com uma médica de família que eu não sei se já tinha ido alguma vez ou não, eu já não ia há anos ali e agora não tenho seguro de saúde, ainda não fiz, tive que recorrer ao Estado, não é? Fazer usufruto dos meus impostos. Epá, e é terrível. Marquei na net, fui atendido, não esperei, tudo bem, mas a doutora gritou da sala, não foi receber, não cumprimentou, nada, não olhou para mim sequer, sente-se aí. É aquele típico que está a olhar para os papéis. Sim. Então o que é que tem? Eu comecei a tentar contar porque é que estava lá e ela interrompeu-me. Não conseguimos sair no sistema, diz que o sistema estava a dar erro. Fui eu que consegui introduzir os dados e eu disse, olha, aqui são 2 campos, tenho que pôr os 2, deve ser obrigatório. Não é. Mas experimente. Já deu. Deve ser coisa nova. E eu, não, acho que não é. E não ouviu minimamente aquilo que eu queria dizer. Então está com ansiedade, e eu não sei se estou com... Se eu soubesse que estava com ansiedade, não vinha aqui. Vinha a outro sítio. O que eu digo é que tenho umas arritmias e não sei o quê, e preciso se calhar fazer uns exames. Se eu soubesse que era ansiedade, ia ao psicólogo, né? Não vinha aqui ao médico de família. E pesou-me naquelas balanças que datam do início do século passado. Onde antes pesava a carne no matador, certamente. E de uma arrogância e de uma... Não é tanta arrogância, falta de tato. Sim. Eu percebo, estás ali, deve ser chato, mas és médico. Então não fosses médico. Não fosses médico e ainda por cima ali numa zona em que tu vias as pessoas que estavam ali à espera, que é tipo, eu, se tiver mesmo uma rasca, tenho dinheiro para ir ao privado. Aquelas pessoas estavam ali e a maioria não tem. E então é triste, tu entras ali e percebes que estás no... E aquela senhora, o que ela fez, eu fazia no Google, qualquer pessoa fazia, que é, passou-me as análises base e pronto, o que ela fez foi trabalho administrativo. Aquela médica o que faz é inserir dados. Está bem, mas nesse caso, imagina, esse pode ser a parte de mandar fazer análises, se calhar não havia mais nada a fazer, outro médico, não sabemos, ou seja, não temos conhecimento para dizer que haveria outro procedimento que ela podia ter feito. O que eu estou a dizer é que os sintomas que eu dei, desse o que eu desse, porque ela nem quis ouvir, nem me deixou acabar, claro. Era igual. Claro. É tipo aqueles personal trainers que te perguntam quais é que são os teus objetivos, mas depois passam-te o mesmo plano sempre no fim para toda a gente. É a mesma coisa. Mas, e além disso, há aqui uma questão que é muito mais grave do que um empregado de mesa quando é mal educado. Quando um médico faz isso, para já, um empregado de mesa não fez um juramento de Hipócrates em que jura salvar a vida das pessoas e tudo isso. E há um dever, além do juramento de Hipócrates, há um dever de, quando as pessoas estão fragilizadas e quando as pessoas vão ao médico, muitas delas estão fragilizadas por 2 razões. Uma porque estão doentes e outras porque estão na mão do médico. Sim. Ou seja, isso chama-se, isso é um nome até, mas é a arrogância de informação. Sim. Qualquer um de nós, até eu e tu, que somos gajos, nos sabemos defender contra os distratos dos outros, mas em algum momento, eu já tive isso. Eu lembro uma vez também era um urologista e o gajo foi uma besta e eu senti-me impotente perante aquilo, percebes? Porque tu não queres responder mal, porque é o gajo que está a cuidar da tua saúde, é o gajo que vai fazer as análises, é o gajo que não sei o quê, imagina se é o gajo que te vai operar. E esse não era operado para aquela senhora. Claro, mas tu não, mas há muitas pessoas que não têm essa capacidade. Percebes? Eu lembro quando o meu avô estava doente, eu ia com ele a Santa Maria, ele tinha um cancro na perna. E havia um médico, eu percebo, a ortopedia estava cheia, o gajo devia ter consultas depois no privado. Mas ele era para um homem com 70 e tal anos que ia ter que amputar uma perna. Não peço que o abraçes, mas pelo menos não peço que olhes para ele nos olhos. Sim. Percebes? Quando uma pessoa vai assinar uma autorização em que diz eu autorizo que me amputem a perna, com tudo o que isso implica para o resto da tua vida numa pessoa de 70 anos, não preciso que chores comigo nem nada. Mas que lhe dês segurança. E que não sejas humano, estás a ver? Eu percebo que deve ser um trabalho que te desumaniza muito rapidamente. Mas sabes que há muitos médicos que não. Mas há muitos médicos que conseguem esse equilíbrio, que é... Eu uma vez ouvi um médico falar sobre isso, que é... Eu não posso sofrer como um pai quando uma criança morre. Mas também não posso sofrer nada. Percebes? Não posso dizer, isto não me interessa. Sim. E é esse equilíbrio que nem toda a gente acontece. Sim. E eu acho que a maioria dos médicos são exemplares, atenção, mas um gajo tem azar, né? Eu tenho azar muitas vezes. Mas também já tive uns fantásticos. E claro que sim, tive médicos incríveis. E depois,
ficam às vezes, como em tudo, as experiências más acabam por marcar O meu irmão mais. apanhou, acho que foi, não Ou sei ter se mais no piada Santa contá-los. Maria, onde é que foi, de uma médica que ele acha que estava bêbado ou alguma coisa, mas começou tipo a gozar com ele. Yeah. Porque ele estava com acho que era taquicardia, e ele disse, olha, vai chamar outro médico. Não vou... E disse, não vou ser atendido por esta senhora, chama outro médico. A minha namorada, quando fomos na mítica vez que tivemos 20 horas no hospital à espera... Foi quando foi para tirarem a lanterna do rabo. Foi isso. E que eu estava a fazer de pirilampo. E ela... houve um médico, depois passarem 4 médicos por ela, porque aquilo acabava o turno no médico, iam-se embora e tinha que vir o outro saber outra vez tudo. Houve um que lhe perguntou, ela estava na maca a contorcer-se com dores, tudo indicava que deve ser uma apendicite. Quer ser operada? Não quer, é melhor não é? Para ela. E eu passava-me com ele, mas você está a gozar comigo? Agora ela é que tem que saber se quer ser operada. Estamos aqui há 16 horas já, não sei o quê. Pá, e esse dia foram 5, foram todos horríveis. Mas desde a enfermeira foi um azar que nós tivemos. Depois lá estamos 20 horas à espera. Uma médica nova atende o telemóvel durante a consulta e está ali a falar de uma chamada pessoal. Pois já para termos de ver, se calhar hoje à noite vamos tomar um café, não sei o quê. E eu disse, desculpa, lá estamos aqui 20 horas à espera. E você coisa, então vamos lá ver o que é que a princesinha tem. Pá, eu estava num estado... Sim. E a enfermeira lá também fez qualquer merda, eu chamei-lhe incompetente. E ela, incompetente é você, era brasileira. Mas eu não estou aqui a trabalhar, ó burra de merda. Eu posso ser incompetente no meu trabalho. E, pá, e foi surreal dessa vez. Foi surreal, mas ela fez às vezes foi um bocado. E antes disso, ela foi da ambulância, a minha namorada, e o gajo da ambulância meteu conversa com ela e pediu-lhe o número no fim. A gozar. Só para teres noção. Que bom, isso é tão bom. Olha... Pá, foi mesmo, parecia um sketch aquilo, dava um episódio de uma série. Tens que escrever isso. Só uma menção honrosa para as pessoas que me irritam, que é quando eu estou à espera do elevador e já carreguei no botão e elas vêm e carregam no botão. Me viram de carregar no botão. Viram carregar, ou está vermelho, ou está verde. Ok. Não, ou pensam que são mais espertas que eu estou ali à espera do elevador e não carreguei no botão. Ou na estrada, ao semáforo. Sim. Se eu estou à espera, eu já carreguei no botão. Sim. E elas vêm, sou mais esperto que este. Toma. Portanto, essas pessoas também me irritam. Ok. Bem pensado, é verdade. Mas acho que já todos fizemos isso, em algum momento. Eu já pensei em fazer, mas depois pensei, já deve ter carregado. Okay. Não vou ser essa pessoa. Okay. Como eu deteto essas pessoas, esforço-me para não ser essa pessoa. Mas sabes que nem toda a gente é tão inteligente ou disponível para fazer as coisas como tu. Se eu vi que a outra pessoa parece burra, eu vou lá carregar. Sim. Eu vou lá carregar. Muito bem. Mais uma Páscoa. Comam os vossos folares, cabritos. O que é que se come mais na Páscoa? E ovos da Páscoa? Não sei. É isso. Eu vou-me isolar até domingo. Pois, eu também estou isolado a escrever. A ver se acaba o meu livro. Vou para o meio do mato e atirar as minhas fezes contra quem se aproximar e explorar o meu lado animal. Muito bem. Mas uma boa Páscoa a todos. Explorem o vosso lado animal também. Aos crentes e aos não crentes. E que é preciso paz e amor. Paz e amor. E pronto. Até para a semana. Até para a semana.